Bom dia, segunda séries, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai continuar falando sobre romance, que a gente começou na aula passada, né? A gente falou sobre a definição do termo, a gente falou um pouco da história do romance, a gente fez uma definição para o romance, a gente falou dos tipos de romance, né? Tanto pela abordagem quanto pelo período em que ele foi escrito. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre romance, a gente vai continuar falando sobre romance. Dessa vez a gente vai falar sobre a estrutura do romance, ok? O romance, a gente já falou, né? Ele é um tipo literário, além de ser um gênero textual, ele é um tipo literário. O romance ele é classificado como sendo uma narrativa longa em prosa, não existe romance em verso. Pode até ter verso dentro do romance, mas ele não é em verso, ok? O romance ele é sempre fictício, por mais que ele seja parecido, né, que haja verossimilhança com a realidade, ele é sempre fictício. Ele pode até colocar elementos reais dentro da narrativa, mas ele vai ser sempre fictício. Ele possui vários conflitos e situações dramáticas ao longo do texto. Ele tem uma sequência temporal relativamente ampla, ele pode começar num passado e levar 30 anos para ser concluído, ele pode levar 7 anos, como o caso de Harry Potter, por exemplo, que começa no primeiro ano do Harry na escola e vai até o 7º ano dele na escola. Ele apresenta uma sequência de fatos que são sempre interligados, por mais que volte no passado, ou vá para o futuro, ou venha para o presente, e sempre eles precisam estar interligados. Mesmo que a sequência seja temporal, pode reconstruir uma nova sequência dentro do romance. Que a gente chama de flashback, né? Que é volta ao passado. Então, mesmo que haja uma sequência temporal, ele pode ter, né, essa volta ao passado. O romance, como tipo literário, é diferente do romantismo como escola literária. O romantismo ele foi um movimento literário que começou no final do século XVII e vigorou até metade do século XIX, ou seja, ele durou muito tempo. Romântico é aquele que se refere ao romantismo. Então, um poeta romântico, né, ele escreve poesias do período do romantismo. Quem escreve romances é romancista, ok? Então, existe essa diferença entre romântico e romance. Romantismo e romantismo e romance. Romântico e romancista. Fora do campo literário, o termo romance ganhou um novo significado de caso de amor, ou uma situação que envolve pessoas apaixonadas. Então, o romance também pode ser esse caso de amor, ok? Vamos lá, os elementos do romance. Assim como o conto, que a gente estudou bastante, o romance tem narrador, que é aquele que conta a história. Ele não pode ser confundido com o autor da obra. Existem narrador-personagem, narrador-observador e narrador onisciente, assim como no conto. Maria Rosa mandando mensagem. O narrador-personagem ele pode se relacionar com outros personagens. Ele sempre vai ser escrito em primeira pessoa. Já o narrador-observador e onisciente vai ser sempre em terceira pessoa. O observador conhece superficialmente a história dos personagens e o que acontece na narrativa, e o onisciente conhece o passado, o presente, os pensamentos, as emoções, os sentimentos do personagem. Ele sabe tudo, por isso que ele é onisciente. Além do narrador, existe também o personagem, que são aqueles que praticam as ações e desenvolvem a história narrada. Pode ter o narrador-personagem, né, e o narrador ser um desses personagens. São representações fictícias de seres humanos e podem ser descritos do ponto de vista físico e psicológico. Ou seja, aquele personagem ele pode ser descrito tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ele pode ter verossimilhança com personalidades históricas ou conhecidas do autor da obra. Por exemplo, uma dessas novelas da Globo que passou recentemente aí e que repassou agora de novo durante a pandemia é Mundo Novo, se eu não me engano. É a que conta a história do Dom Pedro I, que imperador brasileiro. Aquele Dom Pedro não pode ser classificado como sendo Dom Pedro I, historicamente falando. Porque por se tratar de um romance, né, de uma adaptação, aquele Dom Pedro ele é fictício. É só para dar exemplo para vocês. Personagens principais, que são protagonistas e antagonistas. No romance, sempre tem
um personagem principal, protagonista, e um antagonista, um vilão. Esses dois é que são os personagens principais, certo? E os personagens secundários são aqueles que interagem tanto com o protagonista quanto com o antagonista. Aí aparece aqui um elemento diferente que não existia no conto, que são os figurantes. Os figurantes da narrativa, os figurantes do romance, são aqueles que não participam diretamente da história, não têm seus próprios enredos e não fazem parte do arco narrativo. Eles estão ali só para encher a história. No romance, os personagens secundários têm seu próprio enredo, têm sua própria narrativa, certo? Igual, por exemplo, o Rony e Hermione do Harry Potter. Coisas acontecem só com os dois, sem o Harry estar envolvido. Eles são personagens secundários, porém têm seus próprios enredos. Enredo é a sequência de fatos da narrativa. No romance existem vários enredos. Tanto é que a palavra enredo vem de rede, que sugere um entrelaçamento de fatos. Então, vários personagens têm seus próprios enredos dentro de um romance, que surge uma história toda. Apresenta situações de conflito entre os personagens e, a partir delas, chega-se a um tema principal da narrativa. Tempo. Os fatos são organizados em uma sucessão temporal. Tempo, assim como no conto, o tempo do romance ele tem cronológico e psicológico. O tempo cronológico ele é exterior. Ele é marcado pela passagem das horas e dias ao longo da história. O tempo psicológico é um tempo interior de cada personagem. Transcorre dentro dos personagens. Não pode ser medido, é subjetivo. O espaço, assim como o tempo, também existe, né? O espaço real e o espaço psicológico. Os elementos do romance estão inseridos dentro de um quadro espaço-temporal. Assim sendo, o espaço está diretamente ligado ao tempo cronológico e psicológico da narrativa. Por isso que também existem dois. E assim como os demais elementos, o espaço é fictício, podendo ter características verossímeis com o real. Pode-se dizer que uma narrativa acontece em Nova York, por exemplo, mas aquela Nova York do livro não é a mesma Nova York real, ok? Clímax. Diferente de outros gêneros narrativos, o romance não possui um clímax, que é definido como ponto mais alto da narrativa, ponto de maior tensão. O clímax da narração, do romance, ele é diversificado, existem vários clímax. A gente vai falar sobre, quando a gente for falar um pouquinho sobre a estruturação do romance, existem vários clímax no romance. Quem vai ditar os pontos altos e baixos da narrativa é o ritmo que o autor quer dar ao romance. Vários personagens, vários clímaxes. Vários arcos narrativos também exigem maior ritmo na produção da obra. E agora a gente vai falar rapidamente sobre a estrutura do romance, que é dividida em atos. Primeiro, segundo e terceiro ato, e cada ato tem seus estágios. Então, além dos 3 atos, nós temos 6 estágios da narrativa, ok? Primeiro ato, primeira parte, estágio 1, introdução. O protagonista é apresentado ao leitor, suas experiências, motivações. O leitor desperta alguma emoção com relação ao personagem. Pode ser simpatia, pode ser medo, pode ser temor, pode ser preocupação. E o espaço-tempo também é apresentado nesse momento. Aí existe o primeiro ponto de virada, primeiro clímax da narrativa. O protagonista se desperta para algo e ele começa a sua jornada. Estágio 2, ainda no primeiro ato, o protagonista reage ao evento apresentado no ponto de virada 1 e ele desenvolve um plano, se familiariza com a situação e percebe que as coisas não serão fáceis. Aí existe um segundo clímax, que é o ponto de virada 2, que é a mudança de planos. Algum outro elemento, algum outro evento, alguma coisa acontece que faz ele mudar de plano. E o desejo do protagonista se torna definitivo. Ele se sente encorajado a continuar, mesmo nas adversidades. Estágio 3, já no segundo ato. Os planos começam a dar resultado positivo. Ele acaba ficando mais confiante. Aí existe o terceiro clímax, que é o ponto de virada 3, onde não há mais retorno. Nesse ponto, há uma vitória do antagonista, do vilão. O protagonista pode querer desistir e algo faz voltar atrás e compreender e se comprometer mais ainda com o seu objetivo. A partir desse ponto, ele precisa enfrentar todos os obstáculos, não tem mais volta. Estágio 4, dentro do segundo ato. Os objetivos do protagonista estão cada vez mais distantes. O conflito cresce ainda mais. Os riscos são cada vez maiores. Crescem as chances de perder tudo. Aí vem o quarto clímax, que é o ponto de virada 4, que é o grande revés. Nesse ponto, o protagonista encara o antagonista de frente,
Tudo parece estar perdido, mas ainda resta uma última cartada. E aí entra no terceiro ato, que é o estágio 5, que é a reta final, que mesmo esgotado, cansado, o protagonista usa todas as suas forças para alcançar seu objetivo. O ritmo da narração acelera, os riscos são extremos, parece que nada vai dar certo, e aí vem o grande clímax, que é o ponto de virada 5, que é o ponto mais alto da narrativa. Você viu que existiam vários clímaxes, mas esse é o mais forte de todos, que é o momento decisivo. Mesmo que ainda haja algum obstáculo, o protagonista consegue vencê-lo. E tudo estará resolvido de maneira definitiva. E ainda existe um estágio 6 dentro do terceiro ato, que é a conclusão, que após atingir o objetivo é preciso mostrar como o protagonista segue sua vida após a jornada. O retorno à sua vida antiga, mas completamente mudada pelos acontecimentos do romance. Certo? E eu deixei para vocês no GR8, na aba Portfólio, uma atividade sobre romance. Então vai juntar a aula passada com essa para vocês resolverem as atividades, ok? Então eu vou deixar todo esse material para vocês também disponível no GR8 para que vocês possam resolver as atividades. Então até semana que vem, bons estudos para vocês e até mais.